boa noite. Está começando agora o programa Armazém, aqui pela UX TV, canal de identidade. Hoje nós vamos falar com o ator caxiense Jânio Nunes e sobre seus novos projetos nas diversas áreas, TV, cinema e teatro. Mas antes disso, você atualiza a sua agenda com os eventos culturais que acontecem aqui em Caxias e na região da Serra. O Matinê às 3 de amanhã exibe o filme Comer, Rezar e Amar, às 3 horas da tarde, na sala de cinema do Centro de Cultura Ordovás, de Caxias do Sul. A entrada é franca. Amanhã tem Constelação no Havana Café, em Caxias do Sul. O show inicia às 11 da noite. Ingresso feminino custa 20 e masculino 25. A artista plástica Clarice Dutra Fabrício expõe seus trabalhos na Casa das Artes de Bento Gonçalves. A exposição fica até 14 de novembro, de segunda a sexta, das 8h15 da manhã às 2 da tarde. A entrada é franca. O nosso bate-papo do Armazém Ensaio de hoje é com o ator caxiense Jânio Nunes. Tudo bem, Jânio? Olá, tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia. Quando que tu resolveu ser ator, Jânio? Olha, eu comecei a estudar em 2005, dentro de uma empresa em Caxias. Eu trabalhava numa multinacional e eles têm um grupo de teatro lá, né? Então, eu resolvi entrar pelo grupo ali para conhecer, até porque eu tinha vontade de conhecer essa área, né? E não saí mais, até hoje. Gostou, se apaixonou e ficou, então? Gostei, me apaixonei e fiquei. E tu tá vindo agora de uma temporada do Rio de Janeiro, né? Tu começou com o teatro, mas Sim. Agora tá fazendo alguns estudos na TV e no cinema, né? Por quê? Isso. Na verdade, eu sempre gostei muito de televisão, né? Sempre assisti muito televisão desde criança. Então, 91, 92 ali eu assistia sempre, desde aquela época eu assistia muita novela. Então, até hoje eu assisto muita novela. Então, eu sempre tive aquela vontade, um dia eu quero ser ator, um dia eu quero estar lá. E agora, de uns anos pra cá, eu comecei a buscar esse caminho mesmo para televisão e cinema. Então essa é a área que tu quer seguir. Vai largar o teatro? Não tem como, né? Por que não? Porque o teatro é a base, né, cara? O teatro é a base para todo ator, para qualquer ator, qualquer pessoa que queira trabalhar com televisão, tem que estudar teatro. Tem que conhecer, tem que pisar em cima de um palco, tem que sentir a pressão, entre aspas, né? Mas sentir o calor humano ali. O teatro tu não pode errar. Porque ali, na hora, não tem corta, grava de novo. Entendeu? Ali o teatro é pegar e até o final, improvisa, faz alguma coisa, mas não pode parar. Então tem que sentir isso aí, tem que sentir essa emoção, para poder saber realmente se é isso que você quer, né? Tu acha mais difícil fazer teatro do que TV ou cinema? Então, o teatro, como eu falei, na hora não permite erros, porém a televisão custa muito caro. Uma TV aberta, nacional, Record, Rede Globo, SBT, custa muito caro. Então, tu não pode ter erro. Claro que lá tu tem o tempo para gravar, mas tem dias que não tem esse tempo para gravar. Então, dos três, pensando, depende do contraponto, né? Mas pensando em questão financeira, a televisão é mais difícil. Pensando em questão do trabalho do ator, o teatro, ele te ajuda muito. E a televisão, tu tá de frente para uma câmera, né? É difícil, né? Isso é difícil. Eu tô sentindo isso de 2 anos pra cá, porque é difícil. As pessoas acham que não, mas é difícil. É a mesma coisa de um estreante no teatro, no primeiro espetáculo, com 400 pessoas na sua frente, sabe? Te observando. Claro, a maioria é família no Brasil, né? É o pai, a mãe, o cachorro, o passarinho. Ainda é difícil, né, viver de arte no Brasil. E é difícil viver de arte no Brasil. Eu escutei uma entrevista da Bibi Ferreira também, ela falando que o Procópio Ferreira, o pai dela, ela não sabe como que o pai dela conseguiu ficar rico com o teatro. Só que ele fazia espetáculos todos os dias, 2 sessões por dia. E no final de semana, 3 sessões. E sempre cheio. Só que em uma época que o valor era mais baixo, ele vivia daquilo ali. Ela não sabe, na verdade ela não sabe explicar como o pai dela ficou rico com o teatro no Brasil. E hoje Miguel Falabella consegue viver, só. Só ele. O resto tem que remar, né? Depender dos outros, da burocracia brasileira. Na nossa região também tem muito isso, a burocracia. Então, eu penso que ficaria mais fácil se eles colocassem a fiscalização em vez de burocratizar tanto a coisa, né? Então, facilita um pouco mais e coloca um pouco mais de fiscalização em cima. Bom, tu vai receber o dinheiro, mas nós vamos te fiscalizar onde é que tu vai gastar esse dinheiro. Beleza, não tem problema. O artista quer trabalhar. O ator em Caxias, o músico, qualquer outra profissão, eles querem trabalhar. Todos nós queremos trabalhar.
Só que é difícil, a gente precisa viver, a gente precisa ganhar, não adianta. Daí sempre vem aquela pergunta, tá, mas tu só faz isso, como é que o que tu faz para viver? Pergunta típica, né? Normal, para artista isso é normal, sabe? Já que é difícil, o artista tem que achar esses outros caminhos, que inclusive você tá com uma peça agora, peça de palhaço, aqui em cartaz aqui em Caxias. Isso. Mais independente, Mais né? independente, Que peça é essa? Cadê o Circo? Que é uma história de dois palhaços que ficaram, o circo foi embora e esqueceram eles. Então, só que na verdade eles não eram palhaços, eles eram os faxineiros do circo. E eles tinham a vontade de ser os artistas do circo. Né? Então eles, então vamos montar o nosso espetáculo para viver e vamos procurar o circo. Então por isso, cadê o circo? E eles saem na rua. Esse espetáculo eu montei com o Paulo Macedo, o Palhaço Montanha, muita gente conhece em Caxias, e gratuito. Vamos apenas passar o chapéu, que é o teatro de rua, que é, por tradição, passar o chapéu. Se as pessoas quiserem ajudar, muito agradecido, né? Se não, só o sorriso, o aplauso, tá prestigiando já alimenta a gente, porque isso é bom. Então a gente precisa partir do princípio que nós precisamos dar para receber. Então a gente pensou, vamos fazer algo de graça para daqui a pouco a gente começar a ser reconhecido. E outro projeto teu que está em andamento é um curta, né? O Armada. Isso. Está estreando agora, dia 6 de novembro. Como é que é a história, um pouquinho, a sinopse, assim? Um pouquinho da história, ele é sobre a ditadura militar, né? Se passa nos anos 70, né? Mais precisamente 71. É sobre um jornalista que ele estava sendo investigado pelo governo. Tá acordado? Me disseram que tu não quis falar, por isso tu tá aqui. Eu tenho direito de não dizer nada. Aqui tu não tem direito. Ele está sendo investigado e ele se envolve com pessoas de Porto Alegre, que ele é um recrutador de jornalistas, estudantes, para lutar contra o governo, contra o regime militar. E ele é preso, ele é torturado, até ele contar sobre uma suposta armada que teria em Caxias do Sul, né, que sairia de um bairro para outro e para lutar contra o governo, né? E quando que vai estrear, então? Dia 6 de novembro tem a previsão de estreia aí com o filme aqui em Caxias, no Ordovás. Vale a pena ir lá porque ficou uma baita produção. Vai causar, como a gente costuma falar. Então tá, Jânio, muito obrigado pela tua participação aqui no Armazém. Que agradeço. Fica todo mundo convidado a conferir, então, esse curta Armada no dia 6 de novembro aqui em Caxias do Sul, que é a estreia. E o programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Tá acordado? Se tu pensa que eu tô sendo violento contigo, tu tá enganado, jornaleco. As pessoas não têm liberdade nesse país, camarada! É o lixo subversivo que tu escreve na rua.